ideias, página 62. Bom dia, quadros. E aí, gente, nós vamos escrever medida, né? Dois segmentos ou dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida. Segundo pontinho, Quadros, consegue ler para a professora Gabriel Quadros? Isso, obrigada, Gabriel. Dois polígonos, então, são congruentes quando eles têm os lados correspondentes congruentes e os ângulos correspondentes congruentes. Então, no segundo pontinho, a gente vai preencher com lados e ângulos. Maria Vitória, bom dia, querida. Consegue liberar o microfone para a prof para ler o terceiro pontinho da página 62? Tu organiza as ideias. Não consegue ligar o microfone? Ok. Da sala, presente agora. Mais alguém consegue ligar o microfone além do Arthur e do Gabriel Teodoro? Não? Então, Arthur, vai lá. Terceiro pontinho para a prof. Os três ângulos internos de um triângulo são congruentes e mesclam o padrão. Qual é o único triângulo que tem três ângulos congruentes e valendo 60 graus, gente? Triângulo com o quê? Equilátero. Isso aí. Obrigada. Quadros. Quarto pontinho para a prof. Obrigada, Gabriel, também. Gente, se o triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais e os dois ângulos da base também iguais. Então, aqui a gente vai dizer que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Próximo pontinho, Arthur, de novo. A soma das medidas do triângulo quadrado é igual a... E aí, gente, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a propriedade universal, 360 graus. Isso aí. Quadros de novo. Ok, obrigada. Então, tanto os lados opostos, quanto os ângulos opostos são congruentes. Então, ficou lados no primeiro tracinho e opostos no segundo. Próxima leitura, Arthur. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam de ponto. Em um paralelogramo qualquer, as diagonais se cruzam nos seus pontos médios, né? Propriedade dos paralelogramos. Depois, quadros. Obrigada. Os quatro ângulos internos são retos, ou seja, tem 90 graus, e as diagonais têm mesma medida, né? Mesma medida. Próximo pontinho. Arthur, de novo. Em losango. Em um losango, os quadros têm a mesma medida e as diagonais entre si têm medida. E as têm a mesma medida e são perpendiculares. Eu acho que tu misturou um pouco as alternativas, querido. Calma. Em losango, os quatro lados têm mesma medida. E as diagonais são perpendiculares entre si. Perpendiculares. Próximo pontinho.
Então, em um quadrado, os 4 ângulos internos são retos. Ângulos internos são retos. Os 4 lados têm a mesma medida. E as diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares entre si. Diagonais. Próximo pontinho. Arthur, finaliza para a professora. Um trapézio os ângulos de cada lado devem mais congruentes. Em um trapézio, que tipo de trapézio tem as características que o Arthur acabou de ler para a gente? Os ângulos da base e as diagonais são congruentes. Um trapézio isósceles. Ok. Organize as ideias que terminamos. A professora pediu que vocês fizessem como deveres, de terça para hoje, a hora de estudo, das páginas 63 e 64. É isso? Então, nós vamos à correção. Lá na página 63, eu tenho o exercício 1. Professora, estou aparecendo para o quadro. Fala, querido. Ou o Arthur ou o Gabriel. São os únicos que a prof tem lento hoje. Professora, eu não posso acusar de nada. Mas como é que ninguém aqui, o microfone não funciona? Meu Deus, isso é só para todos. Deve sim ter um microfone. Bom, querido, aquilo que a prof já falou na outra aula em relação à participação, né? À distância, nós somos avaliados como um todo. Eu tenho aluno que está presente e participando todas as aulas no chat, aqui ao vivo, e tem aquele que ou não aparece ou não se manifesta, né? Então, é participação, vocês estão sendo avaliados como um todo. Tá bom? Então, vamos lá. Quem pode ler para mim o exercício 1, por favor? Pode, Gabriel. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Quem conseguiu resolver esse exercício? Pode ser sincero para a prof. Se não puder abrir o microfone, como a gente já conversou, vai lá no chat e escreve. Veja, a prof não está perguntando o resultado, está perguntando quem conseguiu resolver a atividade. Pelo silêncio, acho que ninguém. Isso, quem conseguiu resolver a atividade, é isso que a prof está perguntando. Quem conseguiu resolver este exercício número 1, especificamente? Eu não consegui porque eu tentei várias formas e não foi certo. Tá, então olha só. Ele começa dizendo para vocês que esse triângulo equilátero ABC, equilátero tem todos os lados iguais. Foi dividido em 9 triângulos congruentes entre si, também equiláteros. Então, se vocês contarem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos equiláteros. O que significa isso, meu oitavo? Significa que todas estas medidas são iguais. Todas estas medidas são iguais. São 9 triângulos equiláteros. Congruentes entre si. Congruentes entre si, quer dizer que as medidas desses são iguais para todos, né? Todos eles têm as mesmas medidas. O perímetro do triângulo ABC é 22,5. O perímetro é a soma de todos os lados. Quer dizer que esse lado todo, mais esse lado, somados, 22,5. Aí eu pergunto, meu oitavo, esse 22,5, que é a soma de todos os lados, ele foi dividido em quantos pedacinhos? É só nós contarmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer dizer que aquele
iguais, porque ele dizia que esses triângulos pequenininhos são equiláteros e congruentes entre si. Então, para eu saber quanto vale cada pedacinho desse, eu vou dividir 22,5 por 9. E isso vai dar 2,5. Quer dizer, então, que estes lados valem 2,5, 2,5, 2,5. Professor, Fala, querido. eu tô tentando levantar muito borrado naquela outra vez. Tá. Bom, só que não é isso que nós queríamos. Segundo o que ele leu para a gente, ele pedia o perímetro do hexágono pintado de amarelo. O hexágono pintado de amarelo é esta imagem aqui. Ele quer o perímetro desta figura. Mas se vocês olharem, este hexágono pintado de amarelo é formado por 6 triângulos. 6 triângulos equiláteros de lados iguais. E iguais a quanto? 2,5. Os lados do hexágono valem 2,5. Então, para eu achar o perímetro desse hexágono, nós vamos fazer a soma de todos os lados. 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Ou 6 vezes 2,5. E quanto dá, gente? 6 vezes 2,5. 6 vezes 5, 30 foi 3. 6 vezes 2, 12 mais 3, 15. Alternativa certa, letra B. Dúvidas na questão número 1? Ela é uma questão simples? É, né? Mas a gente tem que entender primeiro a proposta dele. Questão número 2. Quem pode ler agora para a professora, por favor? Dois triângulos equiláteros com perímetro de 26 centímetros. Cada um são sobrepostos de modo que suas interseção formem hexágono. Pares de lados paralelos, conforme mostrado no desenho. Qual é o perímetro desse hexágono? Obrigada, Arthur. Bom, a prof tentou melhorar o desenho que pôde. Ele diz para vocês que nós temos 2 triângulos equiláteros de perímetro 36 cada um, sobrepostos de modo que sua interseção forme um hexágono. Um hexágono, essa figurinha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono está aqui dentro. De forma que forme um hexágono com pares de lados paralelos, conforme ilustrado no desenho. Qual é o perímetro desse hexágono? Bom, eu começo perguntando assim, olha lá. Se o perímetro é 36, quanto vale cada lado do triângulo? Se o perímetro é 36, quanto vale cada lado do triângulo? Lembrem que esse é um triângulo, ele é um triângulo equilátero. E isto, todos os lados têm medidas iguais. Então, para a gente descobrir quanto vale cada lado, a gente vai dividir 36 por 3. E dá o 12, que o Arthur me dizia aí. Então, cada lado desse triângulo vale 12. Bom, ele dizia assim para a gente, olha só. Os lados são paralelos. Então, esse lado e esse são paralelos. Este lado e este são paralelos.
E este lado, não sei se a prof vai usar aqui uma outra cor para vocês, este lado, opa, este lado e este são paralelos. Foi isso que ele disse, não foi, gente? Foi. Então, se são paralelos, ele diz que o triângulo formado é equilátero. Quer dizer que esse triângulo tem 3 medidas iguais, esse triângulo tem 3 medidas iguais, aquele pequenininho, 3 medidas iguais, esse outro pequenininho, enfim, todos eles são triângulos equiláteros por causa do paralelismo do nosso hexágono aqui dentro. Vamos. Nosso objetivo é descobrir o perímetro dessa figura. Gente, eu só sei os lados do triângulo equilátero, concordam com a professora? Nós só sabemos a medida dos lados do triângulo equilátero, mais nada, que é 12. Então vejam, será que eu não consigo deslocar esse pedacinho roxo aqui do meu hexágono e colocar no lugar deste segmento aqui? Eles têm a mesma medida, são equiláteros, esse é um triângulo equilátero. Então essa medida roxa e essa é a mesma. Eu vou deslocar esse lado do meu hexágono para cá. Ele ficou aqui. O ladinho azul eu não vou deslocar, porque ele já faz parte do triângulo. Mas agora eu vou pegar esse pedacinho laranja que está aqui no hexágono e eu vou deslocar para o lado do triângulo. Lembrem, esse triângulo aqui na ponta também é um triângulo equilátero. Ele tem todos os lados iguais. Então eu vou deslocar esse pedacinho do hexágono para o lado. Ele corresponde a este segmento aqui. Este nós colocamos aqui. Então eu já tenho esse laranja, esse azul e esse roxo do hexágono, eles ocupam a mesma medida que um lado do triângulo. Esse roxo, esse azul e esse laranja ocupam o mesmo tamanho, a mesma medida de um lado do triângulo. Então eu já sei que isso daqui vale 12. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte do meu hexágono. E agora? Essa partezinha laranja aqui tem a mesma medida que a lá de cima, então eu vou deslocar. O meu desenho no quadro não ficou proporcional, mas na apostila de vocês está. Esse laranja, vou colocar aqui. O roxo já está na posição correta e eu vou deslocar o meu azul, já que esse também é um triângulo equilátero, para cá. Então vejam, eu só fiz o trabalho de deslocar os segmentos do hexágono para os lados do triângulo. E eu consegui quantos lados de triângulo? 2. Esse lado completo e esse lado completo. Cada lado vale 12. Então, para eu achar o perímetro deste hexágono aqui dentro, 2 vezes 12, 24. A alternativa certa, a letra D. Se vocês observarem, essa é uma questão da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática. É uma questão que exige de vocês muito mais o raciocínio do que cálculos. Eu não tenho cálculos a fazer aqui, né? Nós teríamos que observar que os triângulos são equiláteros e, a partir daí, fazer o deslocamento dos segmentos para achar a correspondência no triângulo equilátero. Ok? Ela é vamos colocar assim, uma questão que exige de vocês muito mais raciocínio lógico do que necessariamente cálculos, né? Não há muitos cálculos aqui. Desculpa, querido, fala. Repete, Arthur, a prof que não me escutou agora. Eu não entendi essa explicação nada dessa questão. Eu vou rever ela depois não. Ok. Sim, ó, o que a prof fez, Arthur, foi deslocar segmentos correspondentes de medidas iguais. Deslocar segmentos correspondentes com medidas iguais. Porque o nosso hexágono aqui dentro tem lados paralelos, ele divide o triângulo em triângulos equiláteros. Quer dizer que essa figurinha aqui é um triângulo equilátero, essa figurinha é um triângulo equilátero, essa figurinha, são todos triângulos equiláteros. Todos triângulos de lados iguais. Ok? Até aqui?
Sim ou não? Tá. Agora, a gente não tem cálculo, eu não tenho como predizer exatamente, eu não tenho como definir exatamente quanto vale esse pedacinho laranja, quanto vale esse pedacinho azul. Concorda com a prof? Ele não me deu informações para que eu faça isso. O que que eu tenho? Somente o perímetro do triângulo grandão, que é quanto? 36. Se o perímetro do grande é 36, quanto vale cada lado do triângulo grande? 12. É isso? Concorda com a prof? Então, eu só tenho a medida do lado 12, mais nada. O que eu fiz? Nós deslocamos os segmentos do teu hexágono, nós deslocamos, para que ele ocupasse lados do triângulo, para que ele ficasse em cima dos lados do triângulo, porque é a única medida que eu tenho para eu comparar e definir quanto é o perímetro do hexágono. Então, a gente pegou esse lado aqui do hexágono, ó, e colocou em cima desse lado aqui. Por quê, prof? Porque esse é um triângulo equilátero. Ele tem 3 lados iguais, então eu posso deslocar essa medida e colocar em cima desta. Por que que eu quero isso? Porque eu quero comparar com os lados do triângulo que valem 12. É a única coisa que eu tenho concreta. Esse pedacinho azul do hexágono já está sobre o lado do triângulo, então eu não desloquei. Peguei esse pedacinho aqui de cima do meu hexágono e desloquei para o lado. Porque, de novo, esse é um triângulo equilátero, lados iguais. Então, quando eu desloco esse laranja para cá e esse roxo para cá, eu consigo ocupar um lado todo do triângulo grande, verdade? Então, eu já sei que esse laranja, esse azul e esse roxo juntos equivalem a um lado do triângulo grande, ou seja, vale 12. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com o outro lado. Esse lado roxo eu não preciso deslocar, ele já está sobre o lado do triângulo. Esse pedacinho azul a gente deslocou para ele ficar sobre o lado do triângulo. E esse pedacinho laranja a gente botou lá em cima, deslocou lá para cima. De novo eu consegui, com esses 3 pedaços do meu hexágono, o laranja, o azul e o roxo, ocupar mais um lado do triângulo. Eu consegui ocupar mais um lado, que vale quanto? 12. Então, com os lados do hexágono, eu consegui ocupar 2 lados do triângulo. Então, o perímetro do hexágono seria 2 vezes a medida do lado do triângulo. Então, 2 vezes 12, 24. Lembra, a gente só tem como medida de comparação o lado do triângulo grande, mais nada. Por isso, a gente fez um deslocamento dos segmentos. Ok? Questão 3. Milena, bom dia, querida. Consegue ler para a professora? Os meninos já estão cansados? Só eles que conseguem ler hoje na aula. Milena? Consegue ler para a prof? Página 63, exercício 3. Tá ruim, prof? Desculpa, sem problemas, amada. Vamos ver se eu tenho mais algum corajoso aqui. Deixa a prof dar uma olhada. Calma, quadros, calma. Lucas Jean, consegue ler para a professora, por favor, exercício 3, página 63? Sim. Então, vai lá, querido. Nós teremos ABC e DEF da configuração equilátera. Hoje quiser. Ok, muito obrigada. Quando o Jean diz para a gente que os triângulos são equiláteros, o que ele está dizendo? O que vem embutido nessa definição? Podem falar, ou podem escrever, né? Que o triângulo tem os lados iguais. Isso. Além dos 3 lados iguais, tem mais uma coisinha aí. Ok. 3 lados e 3 ângulos iguais. Perfeito. Opa! E tem 60 graus. Isso aí, quadros. São 3 ângulos de 60 graus. Então, no nosso triângulo ABC,
Nós vamos colocar os ângulos de 60. Coloquem aí para a professora 60 graus em todos eles. Nessa imagem foi dada para vocês a medida deste ângulo também. 37 graus aqui. E foi colocado o triângulo DEF, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, D e F. Ele também é equilátero, então a gente vai colocar 60 graus em cada um dos ângulos. Mas se vocês olharem com carinho, ele está pedindo para a gente calcular o x bem pequenininho aqui. Olha onde está o nosso x. Aqui. Sugestões. Como nós poderíamos calcular esse valor de x ali? O que vocês me sugerem? Não me sugerem. Pode falar. Eu estou calma. Porque na base dá 180, então tem alguma coisa a ver com 180 graus. Ok. Então vamos pegar a deixa do Arthur, né? Ele sabe, a professora tem alguma coisa a ver com 180. Vamos mostrar para ele o que é o AV 180. Se vocês olharem essa figurinha aqui pequenininha, formada pelo encontro, pela interseção dos dois triângulos, isso é um triângulo, onde a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Quer dizer que 60 mais x mais esse ângulo pequenininho aqui tem que dar 180. Só que eu ainda não sei quanto vale esse ângulo pequenininho aqui. Então nós vamos encontrá-lo. Vocês vão dizer, mas como, prof, que eu acho? Lembrem que esse ângulo pequenininho e esse ângulo aqui são opostos pelo vértice, OPV. Tem medidas iguais. Então, se eu achar esse ângulo, eu acho de lá. Aí vocês vão dizer, bom, e como eu acho esse ângulo aqui, prof? Aqui eu também tenho um triângulo, onde a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Isso significa que se nós encontrarmos estes ângulos aqui, a gente descobre um laranja. Pensando nesse daqui, primeiro, esses três ângulos juntos tem que somar. Pode falar? Ficou todo borrador de novo. Posso esperar eu sair? Sim, falar. Bom, esses três ângulos juntos, queridos, dão 180 graus, são suplementares. Então, se eu somar 37 mais 60 mais esse ângulo aqui perdidinho, né, tem que dar 180 graus. Então, vamos ao cálculo. 37 mais 60, 97. 180 menos 97, isso dará. Quanto dá, gente? 180 menos 97. 83 graus. Então, esse ângulo aqui de dentro, 83 graus. Usando essa mesma teoria no lado de cá, esses três ângulos internos juntos, esses três ângulos, são suplementares. A soma deles dá 180 graus. Eu já tenho um ângulo de 90 e um ângulo de 60. 60 mais 90, 150. Vou fazer 180 menos 150, 30 graus. Então, esse ângulo pequenininho aqui dentro, 30 graus. Agora eu pergunto,
Então, já conseguimos calcular aquele ângulo laranja pequenininho lá em cima? Sim. A gente conhece dois ângulos e consegue achar o terceiro. Então, lá vamos nós ao cálculo do terceiro ângulo. 83 mais 30, isso dará 113 graus. 180 menos 113, isso dá 67 graus. Então, esse ângulo pequenininho aqui vale 67 graus. Se ele vale 67, aquele ali dentro, oposto pelo vértice, também valerá 67. Já consigo calcular o valor de x agora. Nós vamos dizer, aqui em cima, que x mais 60 graus mais 67 tem que dar 180. 60 com 67, 127. X é igual a 180 menos 127. X é igual. Podem me dizer vocês quanto vale x? 180 menos 127. Tá. Então, presta atenção na voz da prof. 180 menos 127. É essa a pergunta que eu fiz. Quanto dará? 180 menos 127. 53. Isso aí, Gabriel. Obrigado. 53 graus. Alternativa certa, letra B. Questão 4. Para dar uma olhadinha na nossa lista de participantes. Enzo, consegue ler para a professora? Enzo? Bom, vamos lá, né? Questão 4. Isso é uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O triângulo ABC é isósceles de base BC e o ângulo BAC mede 30 graus. O triângulo BCD é isósceles de base BD. Determine a medida do ângulo DCA. Então, eu vou colocar para vocês o desenho no quadro e eu vou buscar na memória de vocês o que significa dizer que um triângulo é isósceles. Um triângulo isósceles. Isso. Além de ter dois lados iguais, o que mais que ele tem? Os ângulos da base também têm a mesma medida. Então, se o triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais. E os ângulos da base têm a mesma medida. Então, se vocês olharem ali, o triângulo ABC é isósceles. Esse triângulo grande é isósceles. De base BC, então, se essa daqui é a base, esse ângulo e esse ângulo todo têm medidas iguais. E o ângulo BAC mede 30 graus. Então, eu gostaria que vocês fizessem de conta que essa linha ainda não existe. Essa linha aqui do DC não existe. Eu vou olhar só o triângulo ABC. Se ele é um triângulo isósceles de dois lados iguais e os ângulos da base são iguais, eu posso fazer, para eu descobrir quanto vale cada ângulo da base, 180 graus, que é a soma dos ângulos internos, menos o ângulo lá de cima, menos 30 graus. Sobra 150. Esse 150 eu vou dividir em dois ângulos congruentes. Os dois ângulos da base têm medidas iguais. Então, 150 dividido por 2
base vale 75 graus. Não vou escrever o 75 aqui para não ficar muito poluído, mas a cor aqui mostra para vocês que este ângulo e este têm a mesma medida. Bom, da primeira parte do enunciado foi isso que nós tiramos. Agora a gente vai para a segunda parte. Ele diz que o triângulo BCD é isósceles. O BCD é esse daqui. Também é isósceles de base BD. Ele está dizendo para vocês que essa base aqui é a mesma. Ou melhor, que essa daqui é a base. Se essa é a base, significa que esse ângulo de 75 graus e esse ângulo aqui são iguais. Então, se aqui é 75, ali em cima também será 75 graus. É isso que a gente tem por enquanto de informações da segunda parte do enunciado. Aí ele segue. Determine a medida do ângulo DCA. DCA. Ele quer esta medida aqui de vocês. DCA. Sugestões. Como posso achar essa medida aqui preta? Eu sei que o ângulo todo é 75 graus, a gente acabou de calcular, o ângulo todo. Mas ele não quer o ângulo todo, ele quer só esse pedacinho resultante aqui, ó, da retirada desse triângulo menor, que foi colocado sobre a base. Vocês sabem que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Vocês já conhecem dois ângulos de 75. A gente consegue calcular esse ângulo aqui pequenininho? Sim ou não? Mais 75, 150. 180 menos 150, 30 graus. Então, esse ângulo pequenininho vale 30. Nós vimos agora mesmo que o ângulo todo vale 75. Se essa partezinha azul aqui vale 30, para eu descobrir o ângulo DCB, nós faremos DCA vai ser 75 graus, menos 30 graus, DCA igual a 45 graus. Alternativa certa, letra A. Questão 5. Ele diz para vocês agora que os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15 e x mais 20 graus. E ele pede que a gente determine o menor ângulo. Quanto mede o menor ângulo? Vocês sabem que se ele é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 360 graus. Então, nós vamos dizer que 3x menos 45, mais 2x mais 10, mais 2x mais 15, mais x mais 20, é igual a 360 graus. Juntando os termos semelhantes, 3 mais 2, 5, 5 e 2, 7, 7 mais 1, 8. Eu devo 45, eu pago 10, eu devo 35, eu devo 35, eu pago 15, eu devo 20, eu devo 20, eu pago 20, não sobra nada. Então ficou 8x igual a 360. Isolando a variável, 360 dividido por 8, x vai ser igual a 45 graus. Esse é o valor de x, não o valor do ângulo. Ele quer o menor ângulo formado. Então, a gente volta para as expressões dadas. Ele diz que os ângulos medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15, e x mais 20. Dessas quatro sentenças, na opinião de vocês, qual a menor?
Qual delas tem o menor valor? Na opinião de vocês, o meu oitavo, podem escrever qual das 4 sentenças tem o menor valor? Ou podem responder também oralmente. Eu acho que era 2x mais 10. Não é 10 dividido por 2, né? Não, aqui tu vais pegar o dobro de x e somar 10. Bom, já que a gente tem dúvidas em selecionar a menor, 3 vezes 45, 135, menos 45, 90. 2 vezes 45, 90, mais 10, 100. 2 vezes 45, mais 15, 105. X mais 20, 45 mais 20, 65 graus. Desses 4 ângulos calculados, qual o menor? Aqui é 2x mais 10. Qual o menor ângulo calculado? 65, alternativa certa, letra B. Na página seguinte, ele traz para vocês o exercício 6. Em um paralelogramo, as medidas de 2 ângulos internos consecutivos estão na razão 1:3. Razão e proporção foi visto com vocês no ano passado. Quando ele diz que a razão é de 1:3, é que um ângulo é o triplo do outro. 1:3. Um ângulo é o triplo do outro. Então, o ângulo menor desse paralelogramo médio. Vamos fazer um esboço aqui de um paralelogramo. Se nós esboçarmos um paralelogramo, vocês já sabem que 2 ângulos consecutivos são sempre suplementares. Num paralelogramo, 2 ângulos consecutivos, este e este, são sempre suplementares. Só que nós não sabemos a medida destes ângulos. A gente sabe apenas a razão, que é de 1:3. Um é o triplo do outro. Então, se eu chamar esse ângulo de x, o ângulo lá de cima vai ser o triplo dele, 3x. Porque a razão é de 1:3. Eu vou colocar um ângulo é o triplo do outro. Só para a gente entender de onde veio esse x, esse 3x. Foi da razão dada no enunciado. E agora, eu sei que se eu somar este com este, tem que dar 180. Então, x mais 3x igual a 180. X mais 3x, 4x, igual a 180 graus. X será 180 dividido por 4. X igual a 180 dividido por 4, 45 graus. O que ele pediu para vocês? O ângulo menor desse paralelogramo. Se esse daqui é 45, 3 vezes 45, 135. Qual dos dois é o menor? 45 graus. Alternativa certa, letra A. Bom, eu tenho 2 minutinhos. Só antes da professora finalizar, eu quero deixar os deveres para terça-feira. Para terça-feira, a prof gostaria que vocês, lá no caderno de atividades, fizessem da página 26 até a página 29. Da 26 a 29. Podemos ir até a 30. Da 26 a 30. Deveres. Caderno de atividades, da página 26 até 30. Combinado? Bom, voltando lá. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Então, nós temos que definir aí, ele dá 5 afirmações para vocês.
pede que a gente selecione quais são as verdadeiras. Então, digam para a prof, qual a alternativa que vocês assinalaram? Quais das afirmativas são verdadeiras? Bom, então questões 7, 8, 9 e 10 também ficam de